Paz do Senhor para todos os nossos irmãos, que Deus abençoe a todos grandiosamente. Estamos mais uma vez a iniciar mais um momento de ensino, transmitindo da nossa igreja, da Multiforme Graça de Deus, e através da página do Facebook da nossa igreja. É uma live, não é presencial, não tem ninguém aqui comigo, está só eu, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. E estamos aqui a aprender, juntamente com os irmãos que estão nos acompanhando, um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Todas as sextas, a partir das 20 horas, nós damos início à live de ensino, momento de ensino da Palavra do Senhor. O Senhor colocou um tema em meu coração, e eu quero já compartilhar com os irmãos o tema que nós vamos estar trabalhando no ensinamento da palavra desta noite. O tema é o beabá do Evangelho. Com base neste tema, eu selecionei um verso de Marcos, o capítulo de número 16, capítulo 16, e o verso de número 16, verso de número 15. Capítulo 16 de Marcos, versículo de número 15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O tema é o beabá do Evangelho. O que significa a palavra Evangelho? Em grego se fala euangelion, e ela é composta por duas palavras. Euangelion é composta por duas palavras, a palavra eu e a palavra angelion. A palavra eu significa bom em grego, e a palavra angelion significa anúncio. Então, o evangelho que nós conhecemos seria bom anúncio. Da palavra angelion é que deriva-se a palavra anjo, que significa mensageiro. Anjo significa mensageiro. Angelion significa anúncio e também mensagem. Por isso, evangelho seria bom anúncio, ou boa mensagem, ou boa notícia, ou ainda para nós, boas novas. Essa é a definição da palavra evangelho no grego. O evangelho, ele aparece nas escrituras sagradas e tem mais aparição dele no Novo Testamento. E nós temos o Novo Testamento como o evangelho de Cristo Jesus. Mas a verdade é que a primeira vez que aparece o evangelho, não digo a palavra evangelho, mas o evangelho na Bíblia Sagrada não é no Novo Testamento, não são nas epístolas de Paulo, não é nos evangelhos, não é no Novo Testamento, mas sim no Antigo Testamento. E como prova disso, nós temos um texto de Paulo lá em Gálatas, o capítulo de número 3 e o verso de número 8, que diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. Então Paulo, ele afirma, escrevendo aos Gálatas, que o Evangelho foi anunciado a Abraão lá no livro de Gênesis. Então o Evangelho já aparece lá no Antigo Testamento, não aparece a palavra Evangelho, até porque a língua grega naquela época não se fazia presente, era o hebraico, obviamente. Tá? Então no Antigo Testamento ele foi escrito todo em hebraico. Então ali no livro de Gênesis já aparece o Evangelho ali relacionado à vida de Abraão. Então quando foi anunciado a ele, que todas as nações serão benditas nele, em Abraão, já estava sendo anunciado o Evangelho, porque a obra de Deus, ela veio para com o povo de Israel, e para que através do povo de Israel, essa mesma obra viesse a alcançar as pessoas, as demais pessoas, os gentios, digamos assim, para nós entendermos bem.
Mas o povo de Israel, eles rejeitaram. Então, esta mesma obra, ela se voltou para os gentios, diretamente aos gentios. Então, o que era para o povo de Israel causar como influência espiritual nas demais nações, isso não ocorreu porque o povo israelita ele não desejou as obras de Deus e acabou abandonando elas. Então, isso acarretou no quê? Na obra de Deus, através do Evangelho na vida dos gentios. Por isso está escrito aqui, que todas as nações seriam benditas em Abraão. Então, está falando de um povo gentio. Então, já naquela época, obviamente, Deus sendo presciente, sabia disso. E então, ele já anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo que o Evangelho, a palavra, a obra de Deus, ela alcançaria a minha vida e também a sua vida. Então, o Evangelho, nós vemos desde lá do Antigo Testamento. Esse é o significado que nós temos por Evangelho. Mas o tema nosso não é o Evangelho. O nosso tema é o beabá do Evangelho. O que vem a ser o beabá do Evangelho? O beabá do Evangelho nada mais é do que os ensinos simples e universais do Evangelho. Então, o Evangelho, ele traz ensinamentos simples e que são universais. Por exemplo, sobre a salvação. A salvação é um assunto que faz parte do beabá do Evangelho. Então, quando a Bíblia, ela apresenta, através do Evangelho, ela apresenta a salvação, ela apresenta de um modo simples, para que qualquer pessoa venha compreender o que é a salvação, como que ela funciona, para que ela venha aceitar a Cristo e viver uma vida com Deus. Então a mensagem sobre o Evangelho, aliás, a mensagem sobre salvação dentro do Evangelho é simples. Esse é o beabá do Evangelho, faz parte do beabá do Evangelho. Então o beabá do Evangelho é um conjunto de ensinamentos que são simples. É tão simples que qualquer pessoa, mesmo que não seja estudioso e letrado, vai entender. Qualquer leigo que ler, ele vai entender e compreender o que significa. É óbvio que quando se fala de salvação, existe um estudo gigantesco em cima disso. Tanto é que dentro da teologia tem uma matéria que nós conhecemos como soteriologia, que é o ensino sobre salvação. Então é um ensino profundo quando nós aprendemos sobre salvação em uma faculdade teológica, obviamente. Mas o que a Bíblia apresenta para que o homem ele venha aceitar a Cristo e ser salvo é simples, é o beabá do Evangelho. Então, sobre salvação, por exemplo, existe a parte básica que qualquer pessoa pode compreender, porém existem as profundezas sobre o mesmo tema, em que nós devemos estudar e se aprofundar para que nós possamos compreender, ensinar e aprender e por aí vai. Mas este é um tema que faz parte do beabá do Evangelho. O beabá do Evangelho são ensinos simples e universais, eles não mudam. Aqui ele é desse jeito. Se for lá em outro país, do outro lado do planeta, é o mesmo ensino. Se for em outra cultura, o ensino continua sendo o mesmo, ele não muda. As diretrizes em relação ao ensino sobre a salvação, ele não vai mudar. Então, a salvação, por exemplo, é um tema que faz parte do beabá do Evangelho. Então, o beabá do Evangelho, ele reúne vários assuntos. Como eu disse aqui, por exemplo, salvação. O que é salvação? O que nós compreendemos por salvação olhando com um olhar leigo, qualquer leigo lendo as Escrituras Sagradas, ou sobre salvação dentro da Bíblia, de modo como que ela apresenta, ele vai entender que salvação é o resgate da punição através do sacrifício de Cristo. Ele vai entender isso. Por exemplo, sobre a graça, vai entender que a graça é um favor imerecido, um favor que Deus nos concede sem merecermos. A graça também faz parte do beabá do Evangelho. A cruz de Cristo, por exemplo, qualquer pessoa lendo as Escrituras vai saber que a cruz é o quê? É a morte maldita de Cristo, é Cristo se fazendo maldição por nós, morrendo naquela cruz. Ele tomou sobre si as nossas maldições. A Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então é a morte maldita de Cristo, tirando a maldição de sobre nós. Jesus, o Cristo, faz parte do beabá do Evangelho.
É o Deus encarnado, o Deus que se fez carne. Esse é Jesus o Cristo. Batismo. Batismo é uma cerimônia que emprega a morte para o mundo e a ressurreição para Cristo. Então você vê que são termos simples, básicos. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, hora eu relatei, são exemplos de assuntos que fazem parte do beabá do Evangelho. Então, para recapitularmos e sairmos deste tópico, o que é o beabá do Evangelho? Beabá do Evangelho são ensinamentos simples do Evangelho que estão explícitos na Bíblia, estão escancarados. Qualquer pessoa, por mais leiga que ela seja, se ela conseguir ler ou ouvir alguém lendo, ela vai entender e será possível que ela aceite a Cristo e conquiste a sua salvação. Então ela não há necessidade dela ser letrada, ser estudada, fazer faculdades, se tornar um gênio para entender o beabá do Evangelho. Ele é simples, está na Bíblia de um modo com que qualquer pessoa venha entender, compreender, aceitar a Cristo e usufruir das suas bênçãos. Então, o beabá do Evangelho não existe, ele não foi escrito apenas para os doutores entenderem, isso seria injusto, né? Só os entendidos vão se alimentar e usufruir das bênçãos de Deus, isso é injusto, lógico. Tá? Então, o beabá do Evangelho, ele é simples. Tem até um texto em Romanos, capítulo 10, verso 9, que nós vemos que o Evangelho, amado, ele é simples. Repito, existem ensinamentos dentro do Evangelho que são profundos, existem. Mas o básico para que o homem ele entenda a palavra da salvação e aceite a Cristo, ele é simples, ele não é profundo. Não há necessidade de vasculhar e se aprofundar para entender, não há necessidade. Para que compreenda o beabá do Evangelho, não. Mas então quer dizer que quando eu ensino a respeito do Evangelho, eu não preciso me aprofundar? Obviamente que nós precisamos se aprofundar. Mas os ensinamentos profundos, eles só vão servir para embasar e trazer mais veracidade ainda aquilo que já está escancarado na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o ensino sobre a salvação, eu posso fazer um ensino sobre a salvação, trazer um ensino sobre a salvação, fazer um estudo aprofundado e trazer coisas que as pessoas não conseguiriam compreender apenas lendo a Bíblia. Mas essas profundezas teológicas, elas só vão servir para fundamentar ainda mais aquilo que já está escancarado na Bíblia, de um modo básico e simples, que qualquer pessoa possa entender. Tá? Então eu não quero parecer redundante em minhas palavras, mas eu quero que os irmãos entendam muito bem sobre este assunto e sobre isso que eu estou falando neste momento. Então eu posso e devo me aprofundar nas Escrituras, nos assuntos que fazem parte do beabá do Evangelho, mas para fundamentá-los ainda mais, fundamentar ainda mais aquilo que já está claro nas Escrituras Sagradas. Tá? Romanos 10, 9, que diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É simples. O Evangelho, ele é simples. Na simplicidade da letra que nós compreendemos aqui nas Escrituras, uma alma pode salvar a Jesus, uma alma pode se render a Jesus. Uma alma se rende a Ele e é salva. Então você olha por esse texto de Romanos 10, 9, que é muito simples. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ponto. Você vê que não há necessidade de eu trazer aqui coisas profundas para você entender este verso. Isso faz parte do beabá do Evangelho. E ele existe na Bíblia para que qualquer pessoa, por mais leiga que seja, ela entenda. Mesmo que ela não saiba ler, se ela ouvir a pronúncia, ela vai entender. E outra, nós temos o Espírito Santo que trabalha no coração do homem, que ajuda
mais ainda para que o homem entenda a sua mensagem. Olha em Marcos 12, 30 e 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. É uma mensagem simples. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso se resume aos mandamentos. O Jesus, ele ensina dizendo isso. Tem um link que eu coloquei abaixo do título deste vídeo. Depois você pode acessar, que eu dei um ensino sobre este verso aqui. Eu acho que o título é o maior de todos os mandamentos, uma coisa assim, eu não me recordo, mas eu coloquei aí já o link. E tem um ensino sobre isso. Então nós podemos se aprofundar neste texto, igual eu me aprofundo naquele ensino. Sim, podemos. Mas para fundamentar ainda mais aquilo que já está explícito, tá? Então, eu devo me aprofundar para fundamentar o que já está escancarado, mas não para tentar alterá-lo, para tentar mudar aquilo que é a verdade de Cristo Jesus. Isso faz parte do nosso próximo tópico, que é o beabá do Evangelho. Deixa eu ver aqui se eu estou no próximo tópico aqui. Isso mesmo, o beabá do Evangelho não carece de profundas interpretações ou malabarismos teológicos. Ele não carece disso. Repito, o beabá do Evangelho não carece de profundas interpretações ou malabarismos teológicos. Ele não carece disso. Ele em si mesmo tem poder, porque é palavra de Deus, para adentrar o coração do homem, causar a divisão, entre juntas e medulas, cortar o interior do ser humano, trazer a ele o arrependimento, a cura, a salvação de sua alma. A simplicidade do Evangelho tem poder para isso. Então ela não depende dos meus anos de teologia para que ela faça alguma coisa no coração do ouvinte. Ela não precisa disso. Ela por si só pode fazer isso. Repito, não quer dizer que eu não precise me aprofundar para trazer o ensinamento aos irmãos. Porque o meu conhecimento, meus estudos e a minha profundidade teológica, ela tem que existir, mas para fundamentar ainda mais aquilo que é verdade, que está escancarado, que está claro na Bíblia Sagrada, e não para alterá-lo. Amém? Então, o beabá do Evangelho não há necessidade de que eu faça essas coisas, que nós encontramos hoje em dia por aí, para que ele surta efeito. Não há necessidade. Eu não preciso trazer conhecimentos profundos da teologia para que a palavra de Deus cure, para que ela salve, para que ela liberte. Não preciso. Mas é importante que eu traga, para que as pessoas entendam melhor ainda, para que elas compreendam mais, aprendam mais. Então, a importância por essa questão. Mas o Evangelho em si só, a simplicidade dele é o suficiente para fazer a obra na vida do ser humano. Por isso que existem, muitas das vezes, heresias fundamentadas. As heresias fundamentadas são heresias que se utilizam de textos bíblicos para trazer uma ideia religiosa, eclesiástica e teológica que são contra as Escrituras Sagradas. Isso é existente. Só que todas as heresias fundamentadas, elas vão exigir um malabarismo teológico. Por exemplo, a respeito da salvação, eu vou continuar usando este exemplo da salvação, que ora eu mencionei, que é o resgate da punição através do sacrifício de Cristo, é Cristo Jesus através de seu sacrifício nos resgatando da punição do pecado. Um exemplo, para ensinar que a salvação não é isso, exige-se um malabarismo teológico muito grande, e se utilizam de versos bíblicos para fundamentar aquela ideia, aquela heresia. Então, a partir do momento que há necessidade
de eu fundamentar a minha ideia teológica com malabarismos teológicos, com coisas mirabolantes, então já passa a ser algo relacionado a uma heresia, quando se trata do beabá do Evangelho. Para deixar um pouco mais claro aos amados, na Bíblia Sagrada existem coisas simples, que qualquer pessoa consegue entender. Esse eu chamei aqui, no nosso caso, de beabá do Evangelho. Existem coisas intermediárias, que a pessoa precisa já ser convertida, estar buscando a Deus, participando dos cultos, ouvindo as pregações, lendo a Bíblia Sagrada. Existem coisas que são mais profundas, que precisa estudar muito e se aprofundar mais na Bíblia Sagrada, horas e horas ali com livros, dicionários, enciclopédias e traduções da Bíblia Sagrada, textos originais gregos, hebraicos, aramaicos, enfim, existem coisas que são mais profundas da Bíblia Sagrada. Isso existe, amados, isso existe. Então, certas coisas da Bíblia, como as mais profundas, para nós trazermos ela à luz, de modo com que os irmãos venham a entender, há necessidade que se aprofunde teologicamente nela, senão não vai conseguir ensinar de acordo com aquilo que a Bíblia é. O ensinamento ele passa a ser vago, tendente a se tornar herético, e as pessoas não vão compreender. E o principal papel do pregador e do educador, do ensinador cristão, é que as pessoas entendam a mensagem. Esse é o principal papel. Mas e a salvação e a conversão? Não, esse não é o papel do pregador, esse é o papel da palavra de Deus, do Espírito Santo, porque o pregador ele não salva, ele não cura, ele não muda vidas. Então esse não é o papel dele. O papel dele é transmitir a mensagem de um modo que as pessoas entendam. Então, se eu trazer com uma mensagem complexa e todo mundo ficar no ar sem saber o que está sendo falado, de nada adianta. Por mais que seja uma verdade bíblica, de nada vai adiantar, porque ninguém está entendendo nada. Então tem que ser algo que as pessoas venham entender. Então, para mim trazer coisas mais profundas da Bíblia, eu preciso me aprofundar nela, tá? Aí as pessoas vão entender aquilo que é complicado de entender. Mas, quando se trata do beabá do Evangelho, não há necessidade. As pessoas vão entender de modo simples. Lendo, explicando de modo simples, elas já vão entender. Eu posso ainda me aprofundar no beabá do Evangelho para que as pessoas entendam ainda mais, para que fundamente ainda mais as verdades de Deus. Amém. Eu posso. Mas não que há uma necessidade grandiosa disso. Mas, quando as pessoas elas pegam coisas simples do Evangelho, tentando ensinar que aquilo não é assim, se for herético, ela vai ter que criar um malabarismo teológico muito grande. Ela vai ter que fuçar de uma maneira, isolar versículos e passagens da Bíblia, usar coisas dentro ou fora da Bíblia Sagrada, para tentar embasar aquilo que ela apregou sendo verdade. Aí é uma heresia, porque as coisas simples, o beabá do Evangelho, ele se entende lendo. Por exemplo, uma certa ocasião ouvi um certo teólogo ensinando algo a respeito do inferno, e ele queria provar que o inferno ele não existe. Amados, se nós lermos os textos bíblicos, aqui vamos falar do Novo Testamento, já que a gente está nele, nós vamos entender claramente que o inferno não existe. Eu não preciso ser doutor em teologia para entender que o inferno existe, porque está no texto, faz parte do beabá do Evangelho, são coisas simples, dá para entender só lendo. Mas para ele provar que o inferno não existe, sabe o que ele teve que fazer? O malabarismo teológico. Entra aqui, sai ali, isola versículo, isola passagem, traz texto da Bíblia explicando que não é daquele jeito, tentando provar de uma maneira, usando coisas seculares, enfim, é todo um trabalho, uma maquinação em cima daquilo, para provar que o inferno não existe. Está na cara que é uma heresia, porque se não fosse uma heresia, não precisava fazer tudo isso. É só um exemplo que eu estou dando, tá? Então, o beabá do Evangelho, ele é simples, ele é claro, ele é explícito. Para provar algo contra isso, eu tenho que ficar de cabeça para baixo, tenho que dar pirueta.
Isso eu falo não fisicamente, tá? Mas me entenda por gentileza. Mas em questões teológicas, eu tenho que fazer coisas aqui que inimagináveis, para que eu possa provar algo que vai contra o beabá do Evangelho. Amém? Recapitulando, o beabá do Evangelho são coisas simples da Bíblia Sagrada, do Evangelho, que qualquer pessoa, por mais simples que elas sejam, em relação a entendimento, venha a entender. O beabá do Evangelho não carece de profundas interpretações ou malabarismos teológicos. O terceiro tópico, o beabá do Evangelho é simples. Sim, de fato ele é simples. Lá em Apocalipse capítulo 1:3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu quero só pegar a parte A do verso. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Essa é a tradução mais correta. Eu acredito que a sua talvez seja assim. Na tradução que está escrito bem-aventurado aquele que lê no singular e os que ouvem no plural, essa é a tradução correta para este verso. Se a sua estiver diferente, também estiver no plural bem-aventurado aqueles que leem, não se preocupe. Isso faz parte da tradução, do copista, enfim. Não vai interferir na veracidade das escrituras sagradas. Mas para você entender essa tradução sendo a mais fiel, bem-aventurado aquele que lê, por que está escrito no singular aquele que lê e os que ouvem está no plural? Porque na época em que foi escrito o Apocalipse, nos tempos bíblicos, aqueles que conseguiam ler, que tinham leitura, eram poucos, eram raros, eram pouquíssimas pessoas que tinham leitura. Mas ouvir, a maioria. Por isso o texto, quando João escreveu bem-aventurado aquele que lê. Porque geralmente uma pessoa só lia e todos os demais que estavam à volta ouviam. Por isso o texto está escrito dessa maneira: bem-aventurado aquele que lê, só um lendo, e aqueles que ouvem, todos que estão ouvindo. Então nós compreendemos que a Bíblia Sagrada, este verso, este livro, ela foi escrita não para pessoas letradas em si, mas para pessoas leigas. Aí você pergunta, mas meu amado, toda a Bíblia Sagrada, eu estou falando na verdade do beabá do Evangelho. Foi escrito para pessoas leigas, qualquer pessoa leiga pode entender as Escrituras Sagradas. O beabá do Evangelho ela pode entender. Há essa possibilidade. E isso não é um papel do homem em si. Não é sua capacidade em si, não. Eu estou falando de pessoas que não têm capacidade de entender e compreender as coisas de um modo amplo. Mas temos o papel do Espírito Santo, que ajuda e auxilia que as pessoas mais leigas entendam e compreendam o beabá do Evangelho. Então, o livro de Apocalipse, para você ter uma ideia, é o único livro da Bíblia, do Novo Testamento, que tem o pior grego possível. Tanto é que cresce que não foi João que escreveu, mas foi alguém, um copista que foi escrevendo para João. João ele foi ditando e alguém foi escrevendo para ele. Isso era comum, Paulo fez isso, né? Paulo, em dado momento, ele ditava e alguém escrevia para ele. Então isso era comum, era natural naquela época. O grego deste livro, para quem estuda a linguagem bíblica, a linguagem original, sabe disso. O grego deste livro, do livro de Apocalipse, é um grego cheio de erros gramaticais. É um livro muito simples no grego. Diferente de outros livros da Bíblia. Dos evangelhos, por exemplo, o evangelho de Lucas é o evangelho que tem o grego mais bonito, mais aperfeiçoado de todos os evangelhos. E ele faz parte dos sinópticos. Sinópticos são os livros que se parecem, né? Mateus, Marcos e Lucas são sinópticos. Então, para você compreender o Evangelho, num modo panorâmico, na sua amplitude, é os sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai compreender. E o livro de João é um livro que não tem tanta semelhança, não é um sinóptico, mas obviamente que também é o Evangelho. E o livro de Lucas, dos Evangelhos, é o livro um grego mais bonito que existe. Mas, ainda assim, no livro de Lucas nós temos o beabá do Evangelho. Qualquer leigo lendo o beabá do Evangelho dentro do livro de Lucas entende. Você vê como que Deus trabalha? Agora, de todo o Novo Testamento,
a carta aos Hebreus, que é anônima, ninguém sabe quem é a melhor carta em grego que existe. Não existe grego como a carta aos Hebreus. É um grego tão perfeito, de um modo tão perfeito, por isso muitos ainda não conseguem acreditar que Paulo tenha escrito a carta aos Hebreus, por causa do grego tão perfeito que é, e não tem tanta perfeição nas demais epístolas de Paulo, e a linguagem é diferente. Então por isso muitos acabam não acreditando. Tanto é que Paulo escreveu a gentios, com um grego simples em relação ao livro de Hebreus. E quando se trata do livro de Hebreus, que foi escrito para o povo hebreu, já é um grego mais clássico. Então não faz sentido Paulo escrever para os gentios para os gregos, para você entender, com grego simples, e para os hebreus escrever com um grego melhor. Então são coisas que às vezes nos levam a não acreditar que talvez Paulo não tenha escrito a carta aos Hebreus. Mas o que eu quero dizer com isso? Que mesmo a carta aos Hebreus, sendo o grego mais refinado que existe no Novo Testamento, lá está o beabá do Evangelho. Qualquer leigo lendo, ele entende. Porque foi feito para isso. Para nós finalizarmos, o tempo nosso está passando. No quarto tópico, para nós concluirmos. Deus, Ele é o autor do Evangelho, nós sabemos disso. Esse é o título do tópico. Deus é o autor do Evangelho. Amados, quando se usa para fundamentar heresias, coisas simples da Bíblia, do beabá do Evangelho, como a existência do inferno, que eu ora mencionei, se eu tiver que provar que ele não existe, fuçando de um modo tão, como que eu posso usar? Se eu tenho que ser um doutor para entender assuntos simples, como por exemplo, o inferno, a existência do inferno, então Deus é um péssimo educador, porque somente os estudados vão entender as coisas simples da Bíblia, que vão fazer parte, que traz a minha salvação. Não faz sentido. Um exemplo, vamos supor que eu crie um aparelho de som, para você entender, e eu vá vender o aparelho, e é um aparelho difícil de usar, teoricamente, porém eu vou vender para o público em geral. Pessoas estudadas vão comprar o meu aparelho, mas pessoas simples, que não têm letra, vão comprá-lo também. O que eu faço para que as pessoas mais simples entendam como que funciona o aparelho? Obviamente que eu tenho que fazer um manual para ele. Então eu faço um manual ensinando cada função de cada botão, como que ele funciona, para que a pessoa entenda. Se eu fizer um manual para que apenas um engenheiro eletrônico entenda como que funciona o aparelho, um aparelho de som, um aparelho simples, que eu vou vender para o público em geral, é óbvio que eu estou sendo muito incauto. Eu estou sendo uma pessoa sem sabedoria. Eu não estou sendo inteligente com essa ação. Se eu vou vender esse aparelho para o público em geral, o manual do aparelho, ele tem que estar escrito de um modo com que qualquer pessoa venha entender como que funciona o aparelho. Isso é óbvio. Senão eu estarei sendo quero usar uma palavra um tanto forte, eu estaria sendo idiota em minha ação de fazer um manual para o aparelho. Não faz sentido, né? Só para você entender. A Bíblia Sagrada, ela é um manual para nós, e ela nos ensina como viver uma vida voltada a Deus, para que eu alcance a minha salvação. Se a minha salvação, ela depende de que eu seja doutor para compreender as Escrituras, amado, Deus seria um péssimo educador. Você está me entendendo onde eu quero chegar? Por isso eu digo que as coisas simples da Bíblia, se você ler, é aquilo que é. As coisas simples, estou falando do beabá do Evangelho, tá? Repito, vou parecer redundante em minhas palavras neste ensino, mas eu não me preocupo, desde que nós possamos compreender aquilo que está sendo ensinado, ok? Então, se eu precisar ser um doutor para ganhar a minha salvação, então Deus é um péssimo educador. Pois como Deus faria um manual
para a minha alma, para me seguir e ser salvo, de um modo tão complexo que eu tenha que ser estudado para entendê-lo? Não faz sentido, porque este manual foi feito para pessoas estudadas, doutores, mestres, PhDs, como também foram feitos para pessoas leigas, pessoas que não têm letra, pessoas que não fizeram o primeiro ano do ensino fundamental, pessoas que nunca estudaram na vida. Foi feito para essas pessoas também. Então, o beabá do Evangelho, coisas a respeito do inferno, salvação, a cruz de Cristo, e muitos outros que eu poderia citar, aqui não dá tempo, são coisas simples para que qualquer pessoa entenda. Amém? Então, se eu tentar provar o contrário, eu vou suar muito para tentar provar o contrário. O beabá do Evangelho não necessita de prosopopeias angelológicas, de questões mirabolantes, de prosopografias angelológicas e coisas. Não há necessidade. O Evangelho, ele não precisa disso, tá? Ele é simples. Eu não sei se eu fui tão claro em minhas palavras. Eu espero que sim, que nós pudemos entender um pouco mais a Bíblia Sagrada através deste ensino. Já estou então finalizando para que nós possamos fazer uma oração. Só para arrematar tudo isso, o Evangelho ele é simples, não precisa de mim e dos meus ensinos, dos meus estudos, não precisa para que ele salve uma alma. Ele em si, ele pode fazer isso. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que estudar e me aprofundar nele. Amém? Então espero que todos tenham entendido a mensagem transmitida através deste ensino. Amém? Então que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e que nós possamos viver mais e mais o verdadeiro Evangelho de Cristo para que possamos ser salvos. Não se esqueça, estude a Bíblia, se aprofunde nela. Por mais que o Evangelho seja simples, é necessário que nós nos aprofundemos na palavra, porque as heresias estão vindo por todos os lados. E se eu não tiver profundidade nas Escrituras, sou um alvo fácil para ser levado por elas. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar, ore pelo seu ente querido, aqueles que você sabe que precisa de oração. A nossa irmã Aline da nossa igreja também, que precisa de oração. Os irmãos que estão nos assistindo, lembre dela em vossas orações. Vamos orar um pelos outros nesse momento, amém? Jesus, obrigado, Senhor, por este momento, por este ensino, por essa palavra. Te agradeço. O Senhor é maravilhoso, a tua obra, Senhor, tem nos acompanhado. Pai, peço para com a vida dos teus filhos que neste momento precisam muito do agir do Senhor, do teu milagre, do teu livramento. A nossa irmã Aline, Senhor, que necessita muito das tuas potentes mãos e do teu agir, ó Pai. Senhor, o Senhor é um Deus misericordioso. Não existe nada, Senhor, diante de ti que seja impossível. Pai, faça, ó Deus, o teu milagre. Ajude a tua filha para que ela venha vencer, ó Pai, este momento difícil e venha alcançar de ti da tua graça. Abençoe os teus filhos, teus servos, aqueles que estão ouvindo e orando comigo neste momento. Trabalhe em cada família, em cada lar, em cada vida. Atua em cada necessidade para a honra e glória do teu santo e adorado nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.